Olá, tudo bem? Denilson Pinheiro mais uma vez por aqui e eu quero tratar com você hoje a respeito da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. No Salmo 103, verso 8 está escrito: o Senhor é misericordioso e compassivo. Quando a Bíblia diz que Deus é misericordioso, isso significa dizer que Deus ele se compadece das pessoas que estão vivendo no estado de miséria. Há uma imensidão de versículos na Bíblia que comprovam a misericórdia de Deus. O Salmo 136 é um desses salmos, onde o salmista forma como uma espécie de coro quando ele narra algum tipo de acontecimento, uma maravilha que Deus operou no meio do povo de Israel, e ele vai dizer assim: porque a sua misericórdia dura para sempre. De fato, o Senhor é misericordioso. De fato, o Senhor aplica a sua graça, a sua compaixão em razão daqueles que precisam de algum tipo de auxílio divino. É totalmente verdade que a misericórdia do Senhor ela não tem fim. A misericórdia do Senhor ela é constante, ela é infinita. Graças a Deus por isso. O rei Davi viveu as muitas misericórdias de Deus, porque nós sabemos que a vida desse homem de Deus, foi marcada por várias situações onde ele esteve num estado precisando urgentemente da graça de Deus, precisando da misericórdia do Senhor. A miséria é um estado delicado em que as pessoas vivem, onde elas necessitam de um auxiliador, elas precisam de alguém que lhe ajude naquela hora difícil que ela precisa. E nós sabemos que o auxílio do rei Davi, ele não vinha da terra, o auxílio do rei Davi vinha do alto. O auxílio dele era Deus, o Deus misericordioso que ele servia é o mesmo Deus que nós servimos. É o Deus que se compadece das pessoas que passam por tribulações, que passam por momentos difíceis, onde se clama ao Deus do céu, e esse Deus do céu socorre esse povo que está passando por essa situação delicada. Quando Davi clamava ao Deus dos céus, Deus socorria ele, mas mesmo quando ele não clamou, a misericórdia de Deus estava sobre aquele homem. Assim é na minha vida e na sua vida. Deus, ele continua sendo misericordioso sobre as nossas vidas, mesmo nós clamando a ele ou não. A misericórdia dele está sobre todas as pessoas da terra, mas principalmente daqueles que servem a esse Deus fiel, misericordioso. Por isso que no Salmo 103, verso 8, o rei Davi ele se alegra bastante, ele está louvando a esse Deus com todo o seu coração, e ele vai dizer: porque o Senhor é misericordioso e compassivo. Nós não temos nada a fazer quando nós recebemos da graça de Deus, a não ser louvar a esse Deus que merece todo louvor, honra, glória e poder para todo sempre. Às vezes você pode pensar que você não é um miserável, mas se você prestar atenção, a partir de que Adão e Eva pecaram, todas as pessoas passaram a ser carentes, necessitadas da graça de Deus. Portanto, todas as pessoas passaram a ser miseráveis, necessitando de algum tipo de auxílio, e esse auxílio é divino. Enquanto as pessoas não se renderem totalmente para Jesus, confessando seus pecados, elas não vão sair desse estado miserável. Elas precisam de um Deus para libertá-los dessa situação de miséria. O pecado escraviza, o pecado leva o homem a viver nas condições mais desagradáveis possíveis desta terra. Por isso que Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Mas Jesus Cristo, ele pode libertar as pessoas. Jesus Cristo é que faz as pessoas se unirem novamente com esse Deus. A melhor coisa que nós podemos fazer para agradecer a Deus pela sua misericórdia infinita sobre as nossas vidas é nos rendendo a esse Deus, é colocando a nossa vida inteiramente aos pés dele, é reconhecendo o nosso pecado, nossa situação miserável e colocando a nossa vida para ser alinhada com a sua vontade. Dessa forma, nós louvaremos ao Senhor com todo o nosso coração, porque nós entenderemos que esse Deus usou da sua graça, usou da sua bondade, usou da sua misericórdia sobre nossas vidas para nos salvar. A Bíblia diz que Ele nos salvou mesmo nós sendo pecadores. Só a graça de Deus, só a misericórdia de Deus para transformar um homem miserável.
Reconheça Ele pela fé como seu Senhor, como seu Salvador, e você vai louvar como Rei Davi com todo o seu ser, porque você vai passar a conhecer esse Deus misericordioso. Que o Senhor te abençoe e até a próxima.